Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom nós estarmos reunidos, para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai estar assistindo esse devocional. Não esquece de entrar no meu canal, ativar o sininho, compartilhar e se inscrever. Ali você vai encontrar temas de devocionais para a vida financeira, profissional, vários temas interessantes, onde você pode compartilhar com pessoas que você sabe que está precisando daquilo naquele momento, tá? Hoje eu quero falar sobre o valor das coisas. Olha isso aqui, ó. Qual é o valor que damos para aquilo que temos, ó? Isso aqui, ó, é uma moeda de R$1, ó. Isso aqui, ó. Quanto vale uma moeda de R$1? Ela tem um valor monetário, ela tem um valor padrão. Aliás, para tudo tem um valor monetário e um valor padrão, preços estabelecidos, né? Poder de compra. Mas a questão é, será que o valor dessa moeda aqui, ó, será que o valor dessa moeda de R$1 tem o valor para todas as pessoas iguais? É óbvio que não. Não. Se você percebe, vamos imaginar que você perde uma moeda de R$1, né? E existem outros recursos na sua carteira, talvez torne até desnecessário você sair procurando essa moeda de R$1, né? Porque você tem outros recursos, então você não vai ficar afastando mesa, levantando tapete, arrasta móveis para você buscar essa moeda de R$1. Mas quando a moeda se perde e você não tem mais absolutamente nada na sua carteira, não existe mais recurso, você concorda comigo que o valor da moeda aumenta? Qual é o valor de uma cesta básica? Qual é o valor de uma cesta básica, né? Para muita gente, uma cesta básica tem um valor de R$60, valor monetário, calcula lá o que tem dentro da cesta. Mas você vai concordar comigo que uma cesta básica, para outras pessoas, o valor ele é superestimado. O valor aumenta, né? Porque existe um esforço depois para se ajoelhar, para resgatar a moeda. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Nós damos valor ao que temos, mas dependendo da fase, do momento, nós menosprezamos aquilo que temos. Dependendo daquilo que você está vivendo, você não dá muito valor àquilo que você tem, né? Em outros momentos da nossa vida, nós podemos superestimarmos aquilo que temos. Tem um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Tem momentos na nossa vida que nós começamos a desprezar o que temos, né? A perder algumas coisas, e nós começamos a perder coisas por achar que não vale a pena. Aquilo não vale a pena, nós desprezamos, né? E aí nós continuamos a caminhada da vida. Por quê? Porque achamos que aquilo que perdemos não é o suficiente, aquilo não vai fazer falta, né? Por exemplo, talvez você perdeu um grande emprego, um grande salário, e hoje você ganha bem menos do que você ganhava antes. E o fato, né, de você não ter aquele trabalho, aquele ultra salário, e o que você ganha hoje, você chama o que você ganha hoje de porcaria. Ah, isso aqui é uma porcaria. Ah, esse negócio aqui... Ou então tivemos uma grande oportunidade de aquisição de um automóvel, tivemos um grande carro, mas por algum momento na vida a gente perdeu aquilo, por alguma razão ou erro de gestão, e agora tem que andar com um carro mais velho, né? Pelo fato desse carro ser muito inferior, né? O que acontece? Nós não cuidamos, nós não lavamos, né? Mas o fato é que nós nunca vamos ter o suficiente, né? Nunca vamos ter dinheiro suficiente, alegria suficiente, paz suficiente, recurso suficiente. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O não ter o suficiente é estar no lugar que Deus quer que estejamos. Porque quando não tenho o suficiente, eu olho para a minha vida, né? E eu não tenho o suficiente, mas ainda assim eu dou valor àquilo que talvez não seja o suficiente. Esse é exatamente o lugar que Deus quer que estejamos. Por quê? Porque quando eu não tenho o suficiente, né? Ainda assim eu tenho sonhos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou caminhar, continuar na dependência de Deus. Quando eu valorizo aquilo que eu tenho, mesmo que seja pouco, eu tenho uma coisa chamada contentamento, aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu aprendi a viver contente.
em toda e em qualquer situação, seja com R$ 1 na carteira, seja com R$ 100, porque é assim que o apóstolo Paulo nos ensina, a gente depender de Deus. Quando nós perdemos algumas coisas, nós olhamos dentro da carteira e vemos que temos outros recursos, nós entendemos que nós podemos desprezar aquilo, né? E às vezes acontece isso. Nós estamos tão acostumados no ambiente da plenitude, da fartura, e isso aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de pessoas, de casamento, de filhos, e a gente começa a menosprezar aquilo que tem, a gente começa a desprezar aquilo que tem, a gente começa a não dar valor, né? Por quê? Porque a gente acha que, não, isso aqui não presta, isso aqui eu poderia estar melhor, eu poderia ter mais, meu casamento poderia ser diferente, a minha mulher poderia ser diferente, o meu marido poderia ser diferente, né? Por quê? Porque temos outras coisas e nos apoiamos, né? Mas quando nós aprendemos que tudo é importante, e não importa se é muito, se é pouco, mas tudo é importante, e quando tudo é importante, eu dou valor para tudo na minha vida, aí as coisas na minha vida começam a mudar, né? Porque Deus não precisa daquilo que eu perdi, Deus precisa apenas daquilo que sobrou. Você vai perceber uma coisa interessante, que os grandes milagres que Jesus, ou que Deus realizou, Ele sempre realizou com o resto daquilo que a pessoa tinha, né? Pedro pescou a noite inteira, a única coisa que ele tinha na mão era a rede. Estou lavando as redes. Lavar as redes eu estou entregando os pontos. Eu estou agora aqui, ó, chegou, agora aqui eu estou lavando rede, estou entregando os pontos, né? Não, Deus usou a rede que Pedro que tinha, sem isca, sem nada. Somente, né, Pedro valorizou aquilo que ele tinha na mão dele. Deus usa a botija de azeite, Deus usa a botija de farinha. Deus usa o cajado na mão de Moisés. Deus usa a funda na mão de um pastor, né? E aí, não menospreze as pequenas coisas. Perdeu? Cuide disso. Abaixe, busque o que sobrou, né? Foi um pouquinho de fé, utilize o que sobrou. Foi um pouquinho de recurso, ame, valorize, aplique com dignidade, com respeito. Se o que sobrou foi poucos amigos, ame. O seu salário simples é pequeno, valorize, aprende a valorizar o seu trabalho. Aprenda a valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Valorize a sua igreja, seus pais. Ainda que os seus pais não tenham te dado todos os recursos do mundo, ame, valorize, escola, empresa, né? Dê valor para as pequenas coisas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a única ferramenta e possibilidade de você ser colocado no muito é valorizar aquilo que você tem. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A gente é fiel na família que Deus nos dá. Deus pega essa família e faz ela virar uma coisa extraordinária. Honrar e respeitar aquilo que nós temos na mão. Por quê? Porque quando Deus vê em você honra, respeito por aquilo que você tem, o Senhor faz esse pouco virar muito. Eu quero encerrar esse devocional hoje com uma história muito interessante. Um grande empresário nos Estados Unidos, ele faliu, perdeu tudo, ele perdeu lá e ele entrou numa grande depressão. Não sabia mais o que fazer e ele pensou assim, vou acabar com a minha vida, vou cometer um suicídio. Chamou um pastor amigo dele e falou, não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais a vergonha, eu não aguento mais nada, e eu vou tirar minha própria vida. E aí o pastor, conversando com ele, disse exatamente o seguinte, o que sobrou na sua vida? Ele falou assim, como que está o seu casamento? Ele falou, meu casamento está bem, minha mulher me ama, ela é uma pessoa especial, eu amo ela. Então ele falou assim, bom, então tá bom, seu casamento tá bom, você tem uma esposa, amém. E os seus filhos? Uma ótima relação com eles, meus meninos me amam, meus filhos me amam. Meus filhos são pessoas extraordinárias, né? E são pessoas... E amigos, você tem? Ele falou, não tenho muitos, eu tenho aqui 5, mas são pessoas assim que eu posso contar mesmo, que se eu precisar mudar para dentro da casa deles, né? Eles vão me acolher e vão me proteger.
O pastor olhou para ele e disse o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é verdade que todo mundo está sabendo que você faliu. Porque a notícia saiu na parte da economia do jornal, né? Somente 3% das pessoas do país lê o jornal de Folha, sabia? Somente 3% lê jornal. Dos 3% que lê, menos de 0,5% lê as páginas da economia. Então não é verdade que todo mundo está sabendo que você faliu. E o pastor disse uma frase para ele muito interessante. Você não perdeu nada que você não possa conquistar novamente. Você não perdeu nada que você não possa conquistar novamente. E o pastor falou assim: olhe o que você tem nas mãos e valorize o que Deus tem deixado nas suas mãos. Porque o que Deus tem deixado nas suas mãos é o suficiente para você ter tudo de volta, aquilo que você perdeu. E ele começou a enxergar aquilo que tinha sobrado. Coisas mais que especiais que o dinheiro não podia comprar. O amor da esposa, o amor dos filhos e amigos leais. 5 anos depois, ele estava de volta ao topo, com a empresa dele galopando, ganhando muito dinheiro, melhor do que ele estava anteriormente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Valorize o que você tem nas mãos. Qual é o valor dessa moeda de R$1? Para muita gente, isso aqui não faz falta nenhuma. Mas para outras pessoas, Deus não precisa de grande e de pouco. Deus precisa, às vezes, de R$1 para fazer uma coisa extraordinária na nossa vida e fazer coisas grandes em nome de Jesus. Valorize sua empresa, o serviço, aquele pequeno orçamento, valorize aquele pequeno cliente. Valorize, você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe quem aquele pequeno cliente conhece. Não é assim? Às vezes você recebe uma pessoa, esse cara aí vem aqui gastar dinheiro aqui, pedir para mim arrumar um negócio no carro dele aqui de R$10. Eu não vou perder meu tempo para ganhar R$10. Eu quero ganhar 500. Pois é, mas você não sabe quem é aquele cara que gasta R$10 com você, quem é nesse momento orar com você, para que você possa entender que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e dele vem todo o poder e toda a graça e todo o amor. Pai querido e amado, quero colocar diante da tua presença a nossa vida, mas também eu quero colocar diante da tua presença o nosso coração e os nossos olhos, para que nós possamos, ó Pai, compreender o valor das coisas através dos olhos do coração e entender que o Senhor trabalha com pouco. Gideão tinha 30.000 homens, mas o Senhor trabalhou com 300. O Senhor é o Deus que trabalha com pouco para que a glória seja totalmente do Senhor e para que as pessoas vejam que aquilo que aconteceu na nossa vida foi a mão do Senhor, porque tudo aquilo que nós perdemos, o Senhor é capaz de trazer de volta. Derrama da tua graça sobre nós e que nós possamos desenvolver um coração grato e valorizar tudo aquilo que temos nas nossas mãos. E aquilo que nós não temos ainda é porque não é hora de ter, porque na hora certa o Senhor vai nos trazer. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe a sua vida. Olhe para tudo com gratidão. Um beijo no coração e até a noite, hein? Uma virada na sua vida. E que ela comece agora, em nome de Jesus.